Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será anjos e demônios. Vamos falar sobre anjos e demônios. Existem, né? A Bíblia diz que houve rebelião no céu, uma guerra espiritual contra anjos e demônios. Efésios 6:2 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, contra potestade das regiões celestiais. Então há uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Efésios 6:2 é bem claro, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vivemos em um mundo tenebroso, onde jaz o maligno, já temos demônios e anjos lutando aqui na terra, e também nas regiões celestiais. Então, temos que estar vigilantes. Lá no livro de Jó 2:1 diz assim, ó: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Veja só. Satanás estava rodeando a terra e Deus pergunta: o que faz aqui, Satanás, rodeando a terra? E ali o próprio Deus questiona Satanás: tem observado meu servo Jó, homem íntegro e reto? Aí Satanás fala também: você dá tudo para ele, dá toda a riqueza, tira a riqueza dele para você ver se ele não te negará. E ali Deus propôs retirar todos os bens de Jó. Passado um tempo, Satanás não conseguiu que Jó viesse blasfemar contra Deus, tornou voltar a rodear a terra, e Deus confrontou novamente Satanás, dizendo: observaste meu servo Jó? Não me negou. Aí ele propôs colocar enfermidade em Jó, e o Senhor permitiu. Só não pode tocar na vida dele. O mais pode fazer, ele não irá me negar. E todos nós conhecemos a história de Jó. Amém? Amados, os seres espirituais existem, pode ter certeza disso. E embora sejam invisíveis, são demônios. Eles são invisíveis. Existem inúmeros relatos bíblicos da sua aparição. Eles aparecem, eles encarnam nas pessoas. Encarnam em animais. Lembra no Jardim do Éden? Ele encarnou em uma serpente. Amado, entender sobre os anjos e os demônios é muito importante para a vida cristã, porque vivemos em uma batalha espiritual. E se não nos posicionarmos, podemos ser atingidos pelo mal e não entender o livramento de Deus. Tem pessoas que não gostam, né, desse estudo, anjos e demônios. Tem pessoas que não gostam nem que falam o nome de Satanás, mas temos que falar. Eles existem. E eles estão aí invisíveis, o pior, invisíveis. Eles estão aparecendo com a aparência de pessoas boas, mulheres bonitas, homens bonitos, formosos, mulheres formosas. Ele apareceu para Eva como uma serpente formosa. E assim ele aparece para todos. Ele não é aquele bicho feio, de chifre. Não, não. Ele aparece formoso. Ele era formoso. Lúcifer, ele era um querubim formoso. Então vamos conhecer, vamos aprofundar, né? Quem são os seres espirituais? Anjos e demônios. Vamos aprender sobre anjos e demônios. Tem pessoas que não gostam, mas tem que conhecer, tem que aprender, saber que eles existem e eles estão em ação. Para Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, enquanto Satanás, com seus demônios, estão ao nosso derredor, lançando setas, dardos inflamáveis, buscando a quem possa tragar. Então vamos começar pelo exército celestiais, o exército de Deus. Amém? O Salmo 89:6 fala assim, ó: pois quem nos céus
é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? O Senhor nos fez conforme sua imagem e semelhança. Amados, os seres espirituais foram criados por Deus para revelar sua glória em adoração e servir ao Senhor 24 horas, louvando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esses seres espirituais existem em milhões de milhões e milhares de milhares, conforme Apocalipse 5:11, como um exército incontável, amado. 1 Reis 22:19 diz: o propósito dos seres angelicais é adorar a Deus. Deus criou anjos para isso, para o adorar, porque antes não tinha criado seres viventes na terra, eram só nos céus. Apocalipse 7:11. E ali houve rebelião no céu, houve a queda de Satanás, a queda de Lúcifer, um querubim regente do coral. Em Isaías 14, 12, 15 diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberava as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, Satanás criou aquele desejo. Ele acha que poderia ser igual a Deus, queria ser igual a Deus. Ele queria subir nas extremidades, acima das nuvens, do céu, ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Contudo, amado, Deus não aceitou, Deus não divide a glória dele com ninguém. E Satanás foi lançado, precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E não só ele convenceu um terço dos anjos. Foi ele e mais um terço dos anjos foram lançados no profundo do abismo, onde ele está hoje. Amado, um dos anjos do Senhor se rebelou contra Deus e o traiu, querendo ser como Deus, e por isso deixou de ser um querubim da guarda ungida. Ele deixou de ser um querubim da guarda ungida, conforme Ezequiel 28, 14, 17. Os profetas Isaías e Ezequiel, amados, compararam o orgulho dos reis Nabucodonosor e do rei Tiro com a arrogância de Satanás, como se o próprio diabo estivesse usando eles para fazer o mal de todo mundo. Nabucodonosor, o rei Tiro, tinha um espírito de Lúcifer, de Satanás. E não só eles, assim também como os imperadores, Nero, Calígula, e todos eles tinham um espírito de Lúcifer. E hoje são muitos os que vivem aqui na terra que têm um espírito demoníaco. O gadareno, por exemplo, a Bíblia relata a história do gadareno. Tinha legiões de demônios. E ali mais de 2.000 demônios foram lançados nos porcos. E os porcos lançados ao mar. Jesus, quando ia ser preso, Pedro cortou a orelha do soldado, e Jesus foi lá e repreendeu e colocou a orelha no lugar, dizendo: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai legiões, não de demônios, legiões de anjos, para me proteger. Mas ele veio para salvar a humanidade, ele tinha que passar por aquele processo. Então, as legiões de anjos são 3 vezes mais do que legiões de demônio, porque Satanás convenceu um terço dos anjos e se tornaram demônios, rebelaram contra Deus juntamente com Satanás. Por isso que houve essa rebelião no céu. Satanás se encheu de orgulho, querendo ter o mesmo poder do Altíssimo, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém.
Apocalipse 12, 3 e 4 diz: viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou na terra. Essas estrelas aqui são anjos. Satanás, como um dragão, ele arrastou um terço dos anjos que se tornaram demônios. Amada, a mesma serpente que enganou Eva do jardim também se rebelou contra Deus e com os seus anjos, tornando-se o dragão do mal. Apocalipse 12, 2 e 9. Infelizmente, amado, existem os anjos do bem e os anjos do mal. Os anjos do mal são os anjos caídos, é um terço daqueles. Eles são espíritos, encarnam nas pessoas, as pessoas ficam possessas deles, assim como o gadareno. Por que Satanás se rebelou contra Deus e manteve a parte dos anjos caídos, se tornando demônios? A partir de então, há uma batalha constante entre eles. Por quê? Ele se encheu de orgulho, assim como Nabucodonosor, assim como o rei Tiro, assim como os imperadores. Todos os imperadores tinham orgulho, queriam ser Deus. Os anjos de Deus, amado, Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quando Deus criou os seres humanos na terra, Satanás tentou tirar o poder que Deus deu a Adão e Eva. E conseguiram, enganou. Ele é enganador, ele é mentiroso, ele é homicida. E daí veio a raça humana vivendo do pecado, possesso de demônios. Chegou um ponto, amado, que Deus teve que silenciar. A Bíblia relata que Deus usou profetas, usou reis, usou juízes, usou tudo para poder controlar aquele povo, ensinar aquele povo. Mas o povo, possesso de demônios, rebelaram também contra os profetas de Deus, contra os reis, contra os juízes, e Deus silenciou. A Bíblia relata 400 anos Deus silenciou. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Deus não levantou mais profetas e Deus também silenciou. Deus se arrependeu de ter criado a raça humana pela desobediência, por ter deixado se levar por Satanás. Mas quando Deus viu que Satanás ficou sob o domínio na terra, Deus falou: não, eu vou agir, eu vou reagir, eu mesmo salvar a humanidade. O Evangelho de João, primeiro, diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e encarnou em nós. E ali Deus se fez carne através de Jesus. Jesus foi Espírito. Jesus não nasceu de José. Nasceu do Espírito Santo, formado no ventre de Maria, só para gerar ele. E ele cresceu em sabedoria, fazendo sinais, prodígios, maravilhas aqui na terra. Fez o papel dele. Quando ele foi entregue ao homem, ele chegou a orar ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim esta cruz, afasta de mim esses demônios. Mas ele veio para esse propósito. Ele veio para salvar a humanidade. Ele falou com Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele mandaria legiões de anjos para me proteger. Mas eu tenho que passar por isso, eu vim para isso. E assim aconteceu. Então, amado, os anjos são enviados pelo Senhor para nos dar livramento. Todo livramento que nós recebemos foram anjos enviados pelo Senhor. Eles são intermediários entre Deus e o homem. E nem devem ser adorados. Deus fala que nós não devemos adorar anjos. Adorar somente a Ele. Tem pessoas que adoram tudo, né? Pedra, pau, madeira, enfim. Deus fala que nós não podemos adorar nem anjos. A adoração é somente a Ele. Tem pessoas que adoram Satanás.
servem, são escravos de Satanás. Adorar, amado, somente a Deus. Também não devemos fazer imagens de anjos, porque não sabemos como são os anjos. Deuteronômio 5:8 é bem claro. Deuteronômio 15. O Salmo 115, aliás. Deus, Salmo 115. Amado, Deus pode mostrar seus anjos. Mas hoje temos o Espírito Santo em nossa vida que nos revela a mensagem de Deus. Hoje nem precisa mais enviar anjos para nós. No Velho Testamento aconteceu várias vezes. Enviou anjo para Abraão, enviou anjo para Jacó, enviou anjo na casa de Ló. 2 anjos foram à casa de Ló. Enfim, há vários relatos de anjos. Deus dá anjos com corpos de pessoas. Hoje não precisa mais enviar anjos. Hoje já temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está habitado em nós, é ele que nos revela a mensagem de Deus. O exército celestial, amado, é formado por 4 tipos de anjos que são citados nas Escrituras. Arcanjo, querubins, serafins e anjos. São esses o exército celestial de Deus. Eles criaram aí vários anjos, vários. Mas são esses os enviados de Deus: arcanjo, querubins, serafim e anjos. O texto bíblico fala de querubins, serafins, pelo menos um arcanjo. Existe apenas um arcanjo. E anjos são milhares de milhares, seguindo o critério tradicional. São 9 em ordens angelicais. São serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. São esses o exército celestial de Deus. Mas o que anda em ação são arcanjos, querubins, serafins e anjos. Arcanjo. Daniel fala do arcanjo, né? Daniel 12:1 fala: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. O arcanjo, ele é o general dos exércitos celestiais. Os anjos são os guerreiros. Um dia eu recebi uma revelação de Deus, Deus me escolheu como guerreiro. Gilberto, tu és meu guerreiro. Eu faço parte dos grupos, não do céu, mas aqui da terra. Deus tem exército aqui na terra também. Amém? E contra os demônios, vamos falar um pouco sobre eles, né? Aqui é longo o estudo, não dá tempo de falar sobre todos. Vamos falar aqui sobre os demônios. Lá em 2 Coríntios 11:14 diz assim, ó: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como eu falei, Satanás ele não vem como aquele monstro de cara feia ou como um dragão, não. Ele vem como uma mulher muito bonita, muito charmosa, para atrair tanto homens e mulheres. Antigamente era para atrair homens, hoje atrai mulheres também. O lesbianismo está aí. O homossexualismo está aí. Então os demônios vêm em forma de homem ou de mulher, bonitos, atraentes. Existem até demônios bons, sabia disso? Existem demônios bons. Quem são os demônios bons? Demônios bons, amados, são aqueles que ficam em frente a um boteco, esperando alguém passar e oferecer uma. Toma uma pinga aí que eu pago. Alguém já te ofereceu? Já me ofereceu várias vezes. Toma aí que eu pago. Ele nunca ofereceu um lanche para uma pessoa. Ele oferece uma pinga. Toma uma pinga aí que eu pago. Sabe aquela prostituta? A primeira vez ela oferece o corpo dela. E mais tarde vem a cobrança. É assim que eles se apresentam.
Sabe o drogado, o traficante, a princípio ele oferece a droga. Fala que é bom, que é agradável, bandeja farta. Mas depois a pessoa fica viciada, fica envolvida e aí se torna escravo dele. É assim que Satanás age. No álcool, ele começa como social. Ah, eu bebo socialmente. Aí depois vem um vício, se torna um alcoólatra. Mas o socialmente, amado, é um vício. Deixa um dia de beber socialmente para você ver. Se você bebe, você já está em vício. O vício socialmente. Ainda não chegou ao ponto do alcoólatra, mas um dia chegará. É assim que o diabo age. Amado, o nome diabo significa opositor e adversário de Deus. Pois é o nosso constante inimigo. João 10,10 fala, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância com Cristo. Jesus, amado, é superior a todos os seres espirituais e derrota o poder do diabo. Lá em 1 Pedro 2,22 diz, por isso não precisamos temer, não resistir, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mal age, amado, por duas formas. Satanás age por duas formas. Primeiro, a legalidade. Ele age pelas consequências dos nossos atos. Nós damos autorização ao diabo para agir em nossa vida. 1 Samuel 16,14. Para ele ter legalidade, a terra prometida, a terra de Deus, primeiro, ele mandou Eva e Adão desobedecer a Deus. Ali foi dada legalidade a ele. E ele recebeu todo o poder que Deus para Adão, passou para ele através do pecado. São as consequências dos nossos danos. Jó 1:9-12 diz assim, permissão de Deus, quando o Senhor tem um propósito, embora não entendemos, depois Deus transforma o mal em bem e nos restitui. Jó foi um exemplo disso. Tem observado meu servo Jó, homem íntegro, reto. Ah, também o Senhor enche ele de riqueza, tira a riqueza para o Senhor ver. O Senhor autorizou, tire, porque Satanás não faz nada sem autorização de Deus, ou então uma legalidade que você dê a ele. Quando você dá legalidade a ele, infelizmente, Deus não pode fazer nada. Você deu legalidade a ele. Mas ali no caso de Jó, foi Deus que deu legalidade a Satanás. Vá, tire toda a riqueza de Jó, todos os bens de Jó, e ele não me negará. Satanás tirou e Jó não negou. Depois ele colocou enfermidade. Mesmo assim, Jó não negou. Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o... Seja o nome do Senhor. Jó chegou a declarar, antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu conheço com meus próprios olhos. Então, amado, nós precisamos entender que existe anjos e demônios. Onde está Satanás? Precisamos discernir a presença do inimigo e saber o seu lugar. Nós temos que conhecer, saber. Satanás está ao nosso derredor, conforme 1 Pedro 5,8. Aqui agora, ó, tem anjo ao meu redor. Tem anjo ao meu redor aqui. E ao meu derredor tem demônios. Você tem que estar convicto disso. Conforme Jó, ele está rodeando a terra. Lugares vazios, Lucas fala, 11:24-26, lugares celestiais. Ele está tanto nos lugares celestiais como nos lugares vazios. Quando a pessoa aceita Jesus, o demônio sai do corpo dele e fica por lugares áridos, procurando onde repousar. E a Bíblia relata, lá em Lucas 11:24, ele encontrando a casa vazia, ou seja, vazia, varrida, limpa, sem o Espírito Santo, porque foi a legalidade que a pessoa voltou a dar a ele, ele vai lá e chama mais 7, e a situação dessa pessoa é pior do que a primeira, porque serão 8 demônios a mais alojados no corpo de uma pessoa.
Romanos 16, 20 fala que Satanás está embaixo dos nossos pés. O Senhor nos deu autoridade de pisarmos em serpentes, expulsar demônios, curar enfermos. E ele será lançado no inferno, conforme Mateus 25, 41. No dia do julgamento, as pessoas obedientes ao Senhor, que têm o Espírito Santo habitado, serão salvos. E os que não têm serão lançados juntamente com Satanás no inferno, queimando 24 horas com enxofre. É pesada a palavra? Esse estudo é pesado, mas é a verdade. E nós precisamos colocar em prática. O diabo, amado, ele foi expulso do céu e não tem lugar para ele, a menos que seja concedido pelo homem. É o homem que dá legalidade a ele. Se você não der legalidade a ele, vai permanecer lá no abismo, ao nosso derredor, tentando, lançando setas, dados inflamáveis. Ele vai viver aí até o dia do juízo final, onde será lançado. Portanto, a Bíblia nos ensina: sujeitai, pois, a Deus, Tiago 4,7, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não dê legalidade a Satanás. Vigie e ora. Vigiai e orai para não cair em tentação. Amém? Essas foram as palavras de hoje, foi um estudo. Isso aqui é um estudo, é um alerta de Deus para você que tem medo de demônios, tem medo de Satanás, não gosta nem de ouvir falar esse nome. É real, ele existe. Ele está aí ao nosso derredor, tentando nos tragar, nos escravizar. Mas lembre-se, os demônios são apenas 1/3 dos anjos. Os anjos são 3 vezes mais do que ele, e poderosos, porque o nosso general é Cristo. Os anjos do Senhor não são caídos, não são anjos caídos. São anjos poderosos, que faz parte do exército celestial de Deus. Amém? Eu creio que Deus já falou através dessa palavra. Precisamos colocar em prática e conhecer a hierarquia, tanto dos anjos como dos demônios. Eles existem. Ter a certeza que eles existem. Efésios 4, 27 fala para não dar lugar, não deis lugar a Satanás. Tiago 4, 27 fala: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, podemos vencer o diabo pelo poder da palavra de Deus que nos liberta. João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Você será liberto dos demônios que estiver alojado em você. Lembra do gadareno? Foi liberto. Bastou Jesus aproximar dele. O que tenho eu? O que tenho nós contigo, Senhor? O que tem nós contigo, Jesus? Não nos mande para aquele lugar de tormento. Lança-nos naqueles porcos. E a Bíblia relata, amado, 2.000 porcos ficaram possessos dos demônios de um gadareno. E eles foram lançados ao mar. Como Jesus foi tentado no deserto, derrotado com as Escrituras, ele queria derrotar Jesus com as Escrituras, mas Jesus o derrotou com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, amado, se manifestou para destruir as obras de Satanás. Todo espírito mentiroso que engana as pessoas precisa ser desmascarado pelo poder da verdade da palavra de Deus. Você tem que ter essa autoridade. Eu te repreendo em nome de Jesus. É repreender, é amarrar. Eu te amarro em nome de Jesus. O Senhor já nos deu essa autoridade. Portanto, não devemos temer. Não devemos temer. Amém? Creio que Deus já falou conosco através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor digno ao Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Só Ele é digno. Deus não divide a glória dele com ninguém, com ninguém. Tem pessoas que infelizmente adoram Satanás, adoram Beelzebul. Tantos demônios, né? Infelizmente, por falta de conhecimento da palavra.
O único digno de honra, de glória, é o Criador de todas as coisas. Medite nesse louvor, vamos orar. Eu creio que Deus falou com você através dessa palavra. Isso é um estudo. Vamos ouvir o louvor? Medite nesse louvor também. Aleluia. Glória a Deus. Não me canso de expressar-te, tu és digno, Senhor. Minha voz expressa a ti, meu louvor. Os anjos adoram 24 horas. Santo, 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 santo. Isso aqui faz parte do coral dos anjos. Diga ao Cordeiro de receber a glória, a força, a honra e todo o poder. Ele é o único digno. Não há outro, não adianta adorar outro. Não agrada a Deus, você não pode servir a dois senhores. Não pode servir a dois senhores. Ou adore a Deus ou adore Satanás. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, te exalto, Pai. Reconheço que tu és o único digno de honra, de glória, louvor e de exaltação. É o único Criador de todas as coisas. É o único que está sentado no trono e tem todo o poder. Todo o poder. Peço, Senhor, chamado de Espírito, faz de encontro a essa pessoa. Que ele está possesso de demônio, ainda adora demônios. Que ele venha reconhecer o Senhor, conforme João 8,32. Conhecer a verdade, conhecer Cristo, para ser liberto. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por ter aberto meus olhos espirituais, por ter me mostrado a verdade. E hoje eu sou um adorador, que o adora em espírito e em verdade, não dando legalidade a Satanás, sujeitando ao Senhor, resistindo a Ele a todo momento, sabendo que Ele está ao meu redor, lançando setas, dados inflamáveis, tentando me atingir, mas ficando vigilante conforme a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, reconhecendo que tu és santo. Tu és o único digno de honra, de glória, louvor e exaltação. A ti toda honra, toda glória, exaltar é teu santo nome, amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Ele é o único digno de honra, de glória, louvor e exaltação. Não adore a outro. Não existe outro Criador. Ele é o único digno de receber a glória, a força, a honra e o poder. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás só quer nos escravizar. Ele só quer nos destruir. Enquanto Jesus quer o melhor para nós. Então escolha. Servir a Deus ou servir Satanás. Eu aconselho seguir a Deus, para estarmos com Ele na eternidade, para sempre. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre.